Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre reforma íntima e gerenciamento mental. Nós vamos hoje estudar um pensamento distorcido, que é o pensamento denominado de tudo ou nada. Considerando que o mundo não é como é, o mundo é como você o vê, existem pessoas que veem o mundo através desta perspectiva do tudo ou nada. As características principais desse tipo de pensamento distorcido é o extremo radicalismo. Como a própria denominação diz, é o tudo ou nada. É caracterizado pelo extremo radicalismo. A pessoa acredita em coisas que são extremas, do tipo ou me ama ou me odeia. Não há meio termo. Esta pessoa normalmente submete os outros e a si própria por uma extrema exigência. Ela não admite qualquer imperfeição no seu comportamento. Normalmente são pessoas extremamente perfeccionistas. E quando elas pegam alguém fazendo alguma coisa que não seja perfeita, ou ela própria agindo de uma maneira imperfeita, ela sofre demais porque ela exige imperfeição. Porque na mente da pessoa, ou é totalmente perfeito, ou é totalmente imperfeito. Uma outra característica é a extrema insatisfação com quem erra. Uma pessoa comete um erro para com ela e ela então passa a encarar aquela pessoa como um nada. Ela não é capaz de entender os meios termos que acontecem em todos os comportamentos, em todas as pessoas. Para esta pessoa só existe o culpado e o inocente. Não existe um meio culpado, um meio inocente. Não existe o atenuante nisto ou naquilo. Ela não acredita em atenuantes. É o tudo ou nada. Uma outra característica para esta pessoa ou é quente ou é frio. Não tem o morno, não tem o meio termo. E ela tem uma visão de que se não é perfeito, não serve para mim. E nessas características a pessoa observa o mundo e começa a ter uma imaginação trabalhada em função de uma profunda decepção com todo mundo que erra. Se errou, se fez alguma coisa que não era perfeito, há uma decepção profunda, uma perda de confiança, aquela pessoa já não serve mais, aquele conteúdo, aquela situação já não serve mais, não dá para consertar porque falhou, porque mentiu, porque agora não serve mais, porque não há o meio termo. E nessa situação existe um emocional que trabalha muito a decepção. A decepção com os outros, a decepção consigo mesmo. E nessa situação toda existe uma profunda decepção. A pessoa, ao observar a imperfeição dela própria e a imperfeição com os outros, ela entra num estado de profunda decepção. E isto tem uma ação obsessiva muito forte, porque ela entra na frequência daqueles espíritos desencarnados que também vibram nesta mesma frequência e acaba compartilhando energia com esses espíritos desequilibrados, surgindo a partir daí inúmeros processos obsessivos. A decepção com os outros leva à desconfiança, às vezes de uma maneira imaginária, porque aquela pessoa não sabe, ela não tem olhos para ver que todos nós temos defeitos. Aqueles amigos que temos não necessariamente precisam ser amigos perfeitos. São apenas nossos amigos com suas virtudes e seus defeitos. A esposa, o marido, os filhos não precisam ser perfeitos. Porque tal como nós, somos todos irmãos e, consequentemente, estamos todos numa trajetória de evolução, tentando superar nossos defeitos. Mas quando se entra em conluio mental com espíritos desequilibrados, há uma potencialização do negativo.
Nesta potencialização do negativo, a decepção é estimulada, o sofrimento, a imaginação do sofrimento é estimulada. E há um conteúdo mental do tipo de descrença. Eu não acredito mais na humanidade porque todo mundo é imperfeito, todo mundo é ruim, todas as pessoas não são confiáveis, as pessoas não são confiáveis porque elas não são perfeitas. Eu começo a trabalhar na minha imaginação que aquela pessoa que agiu daquela maneira, ela não presta. Ela é uma pessoa ruim, ela não presta porque ela errou. Porque ela não é perfeita, porque ela não tem atitudes que eu espero com relação a ela. E isto é profundamente trabalhado pelos obsessores. Então você observa que existe uma profunda correlação entre pensar, imaginar e sentir. Conforme temos estudado ao longo desses estudos, pensamento trabalhado na imaginação leva a algum tipo de sentimento. Só que a partir do momento que eu absorvo aquele tipo de pensamento na minha imaginação, eu já forneço energia para poder criar ligações eletromagnéticas com campos espirituais específicos relacionados ao meu conteúdo mental. E se o meu conteúdo mental é desta maneira, desequilibrada, eu vou entrar em conluio mental, em ligação mental com outros tantos espíritos desequilibrados. E ao trabalhar em minha mente, por exemplo, não compensa acreditar, se errou uma vez, vai errar sempre, acabou porque aquela pessoa não é mais confiável, ou aquela pessoa que agiu dessa ou daquela maneira e falhou comigo. Normalmente essa pessoa do tudo ou nada, ela não admite que os outros falhem comigo. É como se os outros tivessem sempre que me dar uma resposta positiva de acordo com as minhas expectativas. E quando a pessoa não consegue, então eu me afasto dela, porque aquela pessoa já não é mais confiável, porque ela falhou. É aquela situação em que muitas vezes você acerta 99 vezes com relação a uma pessoa. Mas se você errar uma única vez, se você deixar de corresponder às expectativas de alguém uma única vez, você não será lembrado por aquela pessoa pelas 99 vezes que você acertou. Você será lembrado apenas pelaquela única vez que você teve que dizer não, aquela única vez que você não conseguiu corresponder às expectativas daquela pessoa. A pessoa do tudo ou nada, ele trabalha isso com muita intensidade. Mas é preciso que nós aprendamos a administrar a nossa mente, a trabalhar o nosso conteúdo mental para eu poder identificar que eu sou assim, que eu estou treinado, adaptado, já construí um tipo de comportamento que me leva a ser essa pessoa do tudo ou nada. Esse estudo não é para os outros, não é para servir de carapuça para ninguém, pelo contrário, é para servir para mim, para eu me tornar uma pessoa melhor, para eu me tornar uma pessoa mais equilibrada e, consequentemente, mais feliz. Por isso, muitas vezes, pessoas procuram mesmo os centros espíritas para poder mudar, por exemplo, a influência que ela recebe de espíritos obsessores. Ela quer receber assistência porque ela descobre que está tendo a presença de influências obsessivas que acabam causando transtornos na vida dessa pessoa. Mas ela não entende que uma ação externa, quando os espíritos agem apenas retirando da minha presença espíritos obsessores que estão perturbando a minha vida, isto não tem valor ao longo do tempo, porque eu acabo atraindo outros iguais com o meu comportamento. A pessoa que tem o comportamento catastrofista, ou esta outra pessoa que tem este tudo ou nada na vida, que a desequilibra profundamente, mesmo que se retire alguns espíritos obsessores da presença dela, ela vai acabar atraindo outros, porque o comportamento mental é que é o chamariz para esse tipo de influência. Por isso, quando eu identifico que isso está acontecendo comigo, mesmo antes ou durante os tratamentos espirituais que eu recebo, ou mesmo sem ter nunca procurado
um tratamento espiritual, mas eu identifico a fonte daquilo que está me perturbando, que é a atração que eu exerço sobre outros espíritos em função do meu pensamento distorcido e desequilibrado, eu começo a identificar isso e eu começo a orar, pedir assistência espiritual superior que me ajude a me afastar deste mau comportamento. E aí, quando eu faço isso e começo a identificar, por exemplo, que neste momento eu estou tendo um pensamento do tudo ou nada, eu começo a receber a conexão com os espíritos superiores que vão me ajudar a mudar essa energia. Eu mudo a energia, eu mudo o conteúdo mental. Quando eu estou decepcionado demais com os outros, aquela influência espiritual boa, benéfica do meu mentor espiritual, dos espíritos amigos, dos missionários da luz, dos obreiros da vida eterna, através de tantos trabalhadores, começa a me ajudar a trabalhar na minha imaginação que eu não preciso decepcionar com os outros. Porque surge um pensamento em minha mente do tipo, calma, compreenda, ninguém tem obrigação de ser perfeito. Ninguém tem obrigação de te atender às expectativas sempre. As pessoas sempre vão acertar, sempre vão errar conosco. Observe que de uma sintonia ligada a espíritos umbralinos, eu começo a entrar num processo de atração, de criação mental, para poder sintonizar com aquilo que há de melhor, com a luz, ao invés de sintonizar com a treva. Pensamentos do tipo, não faça isso, não fique mal porque alguma coisa aconteceu errado, porque você esperava demais. Então surge aquele pensamento de que você pode aproveitar isto. Esta decepção não precisa ser necessariamente uma grande decepção. Pode ser sim um alerta para que você aproveite esse acontecimento para se tornar uma pessoa melhor, mais fortalecida, mais feliz com as pessoas, com a vida, independente de como ela transcorre. Uma pessoa que exige para ela ser feliz que a vida seja perfeita, ela nunca vai conseguir ser feliz. Se ela quiser que todos os seus amigos sejam perfeitos, simplesmente ela não vai ter amigo. E outros pensamentos de alta espiritualidade começam a surgir, do tipo, aprenda a ter tolerância com as limitações dos outros. Nós somos todos limitados, nós não somos pessoas que já atingimos o ápice de nossa evolução, consequentemente correspondendo a todas as expectativas dos outros e a todas as expectativas que eu coloco pesando demais sobre mim mesmo, aprendendo eu a ter tolerância com as minhas próprias limitações, aprendendo que não existe o tudo ou nada, não existe apenas a luz e a treva, existe a penumbra, existe a claridade que não ofende, existe aquela situação de desequilíbrio que educa, existe aquela situação de decepção que também educa, que não existe apenas coisas extremas, existe sempre o caminho do meio, a importância de trilhar um caminho em que eu não penda nem para o extremo de um lado, nem para o extremo do outro, aprendendo a agir, a conviver e a reagir de uma tal maneira que tudo que aconteça na minha vida seja de uma natureza boa, benéfica, onde eu possa aprender a cada dia a ser uma pessoa melhor. Então vamos aproveitar esses estudos para que eu me observe o meu comportamento, os acontecimentos que ocorrem em nossas vidas, e nós não temos como controlar aquilo que está fora de nós, tendo nós apenas a capacidade de controlar aquilo que está em nós, em nossas próprias atitudes. E desta maneira, nós vamos crescendo, evoluindo e saindo da necessidade de evoluir apenas pela lei de ação e reação, que dá quase sempre a evolução apenas pelo sofrimento. Nós não precisamos evoluir pela dor. Nós evoluímos pela dor quando ainda não sabemos que podemos evoluir pela nossa consciência, pela transformação de nosso comportamento cada vez para melhor.
Ou então, às vezes, nós sabemos disso, mas é apenas um conhecimento teórico que ainda não se tornou uma consciência plena e, consequentemente, serve muito pouco para a nossa evolução. Muito obrigado pela sua presença. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui.